Você já parou para ler os textos canônicos e sentiu um profundo vazio? Não um vazio espiritual, mas um vazio literal. Um buraco na narrativa. Você lê sobre um menino prodígio, aos 12 anos, debatendo com os doutores no templo. Uma mente brilhante, uma centelha inegável. E então, silêncio. Um silêncio que dura 18 anos. Um silêncio ensurdecedor que se estende por quase 2 décadas. A narrativa oficial, o manual da salvação que moldou o Ocidente, pula abruptamente do jovem de 12 para o homem de 30 anos, emergindo no Jordão para o batismo. Se você já sentiu uma dissonância profunda com isso, se o seu íntimo sussurrou que algo fundamental estava faltando, sua intuição estava certa. Essa sensação de que algo está errado não é imaginação. É a sua percepção detectando a fratura na história. É o mesmo sentimento de amnésia espiritual que muitos carregam. A sensação de que nos deram um quebra-cabeça com as peças principais removidas. A narrativa que nos foi dada pede que acreditemos que o indivíduo destinado a redefinir a consciência planetária passou 2 décadas, seus anos formativos mais cruciais, apenas como um carpinteiro. Pense na absurdidade disso. Não é um insulto à carpintaria. É um insulto ao princípio da causa e efeito. A narrativa pede que você acredite que a sabedoria para subverter um império e revelar a natureza da realidade simplesmente apareceu. Sem preparação. Sem estudo. Sem jornada. E então, magicamente, aos 30, ele aparece com uma das filosofias mais complexas, radicais e subversivas que o mundo já viu. Nós olhamos para essa lacuna e sentimos a estranheza, a sensação de que o jogo está fraudado. A justificativa padrão do sistema é que esses anos não eram importantes. Pense nisso por um instante. Se o objetivo é o controle, se o objetivo é criar uma religião de dependência, e não de soberania, a preparação seria a informação mais perigosa de todas. O como ele alcançou a gnose, o como ele despertou a centelha, seria a informação que precisaria ser suprimida a qualquer custo. O sistema só permite que o milagre, o que, seja mostrado. Ele jamais revelará o método, o como. Para entender o buraco, precisamos parar de pensar como ovelhas e começar a pensar como os arquitetos da prisão. Vamos inverter a perspectiva. Se eu fosse o sistema, se eu fosse a mentalidade arconte, operando através de Roma, e meu objetivo fosse criar uma estrutura de controle perpétuo, baseada na fé cega, o que eu faria? A primeira coisa seria apagar qualquer evidência de que o Salvador alcançou a gnose, o conhecimento direto, por esforço próprio. Eu não temeria o homem. Eu temeria o método. Eles não precisam que você seja soberano. Eles precisam que você seja obediente. Os concílios, como o de Nicéia, não foram desenhados para preservar a verdade. Foram desenhados para padronizar uma narrativa. Para selecionar o que servia ao império e queimar o resto. E os anos perdidos foram a maior vítima dessa edição estratégica. O que era tão perigoso nesses 18 anos? A resposta está na diferença primordial entre gnose e pistis. Gnose é o conhecimento direto, interior, soberano. Pistis é a fé cega, a crença em algo externo, a dependência de um intermediário. Um Jesus que aprendeu, um Jesus que viajou, estudou, meditou e alcançou a iluminação, é um Jesus que pode ser imitado. Ele se torna um mapa para a libertação. Ele prova que a centelha divina dentro de um ser humano pode despertar e ver através da ilusão. Mas um Jesus que nasceu divino por um ato singular, um dogma, esse só pode ser adorado. Só pode ser obedecido. Um homem que imita a gnose é um soberano. Um homem que adora o dogma é um súdito. O dogma exige um intermediário. Uma igreja. Um sistema de controle. A gnose torna um intermediário obsoleto. Ela coloca a chave da libertação diretamente na sua mão. E o sistema, a mentalidade arconte, não pode permitir isso. Os anos perdidos não foram passivos. Eles foram a jornada ativa pela gnose. Uma jornada que o levou para muito longe da Judéia e para filosofias totalmente incompatíveis com a agenda de Roma. Relatos persistentes, suprimidos e ridicularizados pelo sistema, como os de Nicolas Notovich no final do século XIX, falam da vida de São Issa. Evidências de viagens ao Tibete, ao Nepal, à Índia e, crucialmente, ao Egito, o berço do hermetismo. Isso não é uma aula de história.
É uma transmissão de sabedoria esquecida. No Egito, ele não estaria fazendo turismo. Estaria sendo iniciado nos mistérios, no como acima, assim abaixo, na compreensão de que o cosmos material é um reflexo de uma mente, e que essa mente, o demiurgo, não era a fonte primordial. Na Índia e no Tibete, ele teria encontrado a profunda filosofia da não-dualidade. A anulação do eu, a compreensão de que o ego, a identidade separada, é a própria raiz do sofrimento. É a própria prisão. Ele teria aprendido a observar os pensamentos, e perceber que muitos deles não são seus. Aqueles mesmos pensamentos intrusivos, aqueles padrões de medo e culpa que você sente, ele teria aprendido a vê-los como influências externas, arcontes parasitando a consciência. A complexidade filosófica que ele demonstrou mais tarde, as parábolas profundas, o reino dentro de vós, isso não surgiu do vácuo de uma carpintaria. Foi o efeito de uma causa profunda. A causa foi o estudo das filosofias orientais, o budismo, os Vedas, e os mistérios egípcios, o hermetismo. A conexão é inegável para quem tem olhos para ver. Pegue os evangelhos gnósticos, os textos que eles tentaram apagar, como o evangelho de Tomé. A ênfase na autopercepção, na não-dualidade, na anulação do eu, a anulação do ego arconte. Compare isso com a filosofia védica ou budista. O que vemos não é plágio. É a mesma fonte de verdade, a gnose primordial, fluindo através de diferentes culturas. O cristianismo original, o gnosticismo, era fundamentalmente oriental em sua raiz. E essa raiz foi cortada. Foi cortada por motivos políticos, por motivos de controle. E aqui está a inversão, o mecanismo insidioso pelo qual os ensinamentos de autolibertação dos anos perdidos foram transformados em uma narrativa de culpa e dependência. A gnose, a verdade dos anos perdidos, diz: o reino está dentro de vós. Está no Evangelho de Tomé. A centelha divina, o pneuma, é interna, acessível agora. O dogma, o controle romano, inverteu isso. Ele disse: não. O reino está nos céus, um lugar pós-morte, e só é acessado pela fé em mim, a igreja, o intermediário. Eles moveram o local do poder de dentro para fora. Eles te ensinaram a procurar fora, em um Salvador, em um Padre, em um texto, para que você nunca olhasse para dentro, onde a centelha divina sempre esteve. Essa inversão é a causa raiz da desilusão espiritual que tantos sentem. A sensação de orar para um Deus que parece cúmplice do sofrimento, ou, na melhor das hipóteses, ausente. Eles pegaram a sua soberania e a venderam de volta para você na forma de salvação condicional. E devemos ter cuidado, pois essa armadilha é sutil e se atualiza. A narrativa moderna da nova era que diz Jesus era um mestre ascensionado ainda é uma armadilha arconte. Por quê? Porque ela o coloca acima de você. Ela mantém a hierarquia. Ela mantém a separação. Ela te transforma em um fã, não em um praticante. Qualquer sistema que coloca o divino acima de você, ou fora de você, é apenas uma cela mais bonita na mesma prisão. A gnose real. A verdade que eles tentaram enterrar, é que a centelha, o Logos, que ele ativou, é a mesma centelha que queima, esquecida, dentro de você. Não há hierarquia na fonte. Apenas lembrança ou esquecimento. E isso nos traz ao agora. A você. A gnose dos anos perdidos não é sobre adorar um homem que viajou. Não é sobre trocar um dogma por outro. É sobre replicar o processo. É sobre entender a mecânica da doutrina do silêncio. O sistema arconte, a Matrix, vence não pelo que diz, mas pelo que omite. Os 18 anos de silêncio no texto são a prova de que sua soberania depende exatamente daquilo que o sistema não quer que você estude. A gnose prática, a ação anti-clichê, não é acreditar em Jesus. É anular a programação que exige um intermediário. É iniciar seus próprios anos perdidos. O que isso significa? Significa a busca implacável pela verdade fora dos sistemas de controle. Fora do cânone oficial, fora da mídia, fora da espiritualidade comercializada. Significa ter a coragem de ficar em silêncio, desligar a narrativa externa, e começar a escutar a transmissão da sabedoria esquecida que vem de dentro. Significa, na prática, observar seu próprio ego. Observar os padrões de pensamento que te dizem que você é pequeno, culpado ou dependente. Significa perguntar:
Quando um pensamento intrusivo de medo surge, este pensamento é realmente meu? Ou é um programa? Ou é um parasita? Os anos perdidos não estão no passado. Eles estão em você. Eles são o período de incubação, o tempo que você dedica para desativar a programação do mundo e ativar sua própria percepção direta. O seu logos interno. A questão não é o que aconteceu com ele naquelas 2 décadas. A questão é, o que acontecerá com você quando tiver a coragem de entrar nos seus anos perdidos? Quando você deixará de ser um efeito da simulação, e se tornará, enfim, o carpinteiro da sua própria realidade, livre da influência arconte e soberano em sua própria consciência? A gnose não é algo que você aprende. É algo que você lembra. É a sua herança.